Palestra de Joel Goldsmith, A Árvore, parte 1, tape 386A, traduzida por Rosilda Rocha em 29 de outubro de 2020. Bom dia! Quando você pensa sobre ensinamentos e atividades religiosas, é muito importante ir além dos ensinamentos que estão nos livros e pesquisar a vida dos místicos que nos trouxeram esses ensinamentos e estudar o máximo possível sobre suas vidas e suas experiências e as experiências que eles trouxeram para seus seguidores imediatos. Porque nas vidas e experiências dos místicos, você encontra o verdadeiro princípio sobre o qual a experiência se fundamentou. Enquanto que, se apenas ler as lições posteriores ou tentar seguir os ensinamentos posteriores, como regra geral, vai descobrir que os princípios originais foram omitidos. E, provavelmente, existem muitas razões diferentes para isso. Entretanto, o fato que permanece é que, se nós individualmente conhecêssemos nossa verdadeira identidade, não haveria tal coisa como um problema pessoal. E haveria muito poucos problemas de natureza coletiva, e esses poucos seriam resolvidos prontamente. Você vê, nós nunca existiríamos se não houvesse um princípio criador, se não houvesse algo que nos houvesse trazido à expressão. Não podemos vir de coisa alguma. Não podemos simplesmente crescer. Deve haver um princípio da vida. Deve haver algo. Quer o chamemos Deus ou um princípio criador, por qualquer nome que o identifiquemos, deve haver um reconhecimento de que nós somos o efeito de algo. Somos o produto de algo, de que existe algo que expressou sua própria natureza. Em outras palavras, esse princípio só poderia ter sido manifesto como sua própria natureza. Ou seja, da mesma forma que nossas laranjeiras só podem dar laranjas e as macieiras só podem dar maçãs, o princípio criativo da vida manifesta a si mesmo unicamente através de suas próprias qualidades, com suas próprias qualidades, caráter e natureza. Portanto, se torna muito importante que primeiro reconheçamos que existe algo. Um princípio, uma lei, uma vida, um ser. E nós somos o produto do mesmo. E então, como produto dessa grande causa, somos por natureza tudo o que essa causa é. Agora, isso nos leva à compreensão, à revelação, se necessário, de nossa verdadeira identidade. E simplesmente para usar uma ilustração que sempre aparece em nossa literatura, podemos tomar o exemplo de uma árvore e seus galhos. E então perceber que os galhos são realmente o produto da árvore como um todo. E também que os galhos não têm que lutar ou se esforçar para dar frutos,
para florir, para serem frutíferos. Eles têm apenas que permanecer serenos. Têm apenas que permanecer serenamente firmados no ser e deixar que, qualquer que seja a natureza da árvore, a mesma se manifeste como galhos. Em outras palavras, essa compreensão elimina completamente a possibilidade de um galho dizer eu deveria fazer isso, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. Elimina esse sentido do eu separado e o capacita a compreender que o eu, a identidade, a fonte, é realmente a árvore completa e não alguma parte da árvore isoladamente. Assim, seria errado para um galho, ou tronco, ou a raiz da árvore usar a palavra eu. É somente a árvore como um todo que pode ser chamada de árvore. E então cada parte da mesma deve descansar nessa compreensão de que existe como árvore. Você ficaria surpreso com a mudança que acontece a um indivíduo quando ele compreende que tem a sua existência, não como um galho separado da árvore, mas como um galho que é parte da árvore e que a vida do galho não é nada mais nem menos do que a vida da árvore ela mesma. Em nosso mundo religioso em particular, Moisés foi o primeiro a revelar essa natureza do eu. Como você sabe, por muitos anos, ele havia vivido cuidando dos rebanhos em torno das montanhas e passou muitos anos em retrospecção, meditação e contemplação. E como é descrito, no topo da montanha, o que evidentemente quer dizer, numa consciência mais elevada, o segredo lhe foi revelado de dentro dele mesmo. Eu sou. Eu sou. Em outras palavras, em lugar de ser simplesmente um indivíduo andando sobre a terra, ele é realmente a expressão da própria vida, do próprio ser do princípio criativo da terra. Ou seja, não existe Moisés separado e à parte de Deus. O que quer que Moisés seja, ele é em Deus e de Deus. E, portanto, não tem responsabilidade alguma sobre seus próprios ombros, exceto a responsabilidade de descansar na consciência de sua verdadeira identidade. Por exemplo, quando foi ordenado a falar, mesmo sabendo que não falava bem, ele foi assegurado de que isso não era de sua responsabilidade. Sua responsabilidade era apenas abrir a boca, pois havia aquilo ou aquele que realizaria a função de entregar a mensagem. A compreensão disso transformou Moisés de um pastor de ovelhas em um indivíduo caminhando sobre a terra, não apenas como um líder, mas como o líder de sua raça, e o capacitou a fazer a travessia da escravidão
para a liberdade. Mas agora, observe, acompanhe a carreira de Moisés desde o tempo em que recebeu a iluminação até quando trouxe o povo às proximidades da terra prometida. Em Êxodo, temos isso. Havia silêncio e ouvi uma voz. Havia silêncio e ouvi uma voz. O ouvir a voz somente pode surgir do silêncio. Quando existe um silêncio dentro de nós, um silêncio desse pequeno eu, um silêncio do meu, minha, uma quietude dos sentidos, nesse silêncio ouvimos uma voz. E essa voz surge de dentro do nosso próprio ser. Quando Moisés ouviu essa voz que disse, eu sou aquele eu sou, ele não estava falando, ele estava ouvindo. E, ainda assim, aquilo que ouviu surgiu de dentro dele mesmo. À medida em que estuda a vida de todos os místicos, vai descobrir que essa mesma experiência é duplicada. Que sempre que uma voz é ouvida, sempre que a iluminação chega, sempre que um desdobramento espiritual surge, isso surge de dentro daquele indivíduo. Não vem de fora, nem vem de outra pessoa. Surge de dentro de seu próprio ser. E da mesma forma que nos foi revelado que eu e o Pai somos um, eventualmente compreenderemos que o significado disso é que existem duas dimensões de nosso próprio ser. Uma dimensão superficial e uma dimensão interior muito mais profunda. E a dimensão da superfície é aquela que é ensinada, guiada, abençoada, protegida, mantida e sustentada pelo ser interior mais profundo, o ser dentro de nós. E se lembre disso, porque isso é uma parte muito importante na realização de nossa verdadeira identidade. Nós somos realmente dois em um. Existe realmente esse ser em nós, que é o nosso ser exterior, conhecido como nossa identidade humana, e então existe esse ser interior mais profundo, que ainda é nosso próprio ser, mas não é algo separado e à parte de nós. Não é algo que nos deixa, por exemplo, quando estamos em pecado, doença ou pobreza. Ele nunca nos deixa, está sempre ali. Simplesmente na vida humana que temos vivido por gerações, nessas muitas gerações nas quais fomos ensinados a viver através de nossos sentidos externos, nós realmente perdemos o contato com esse ser interior, essa lei interior, e temos buscado o nosso bem no exterior. E somente em tempos de provação, em tempos de tentação, em tempos de profundas experiências, como a do filho pródigo, é que realmente aprendemos a dar meia volta e retornar à casa do Pai. Porém, voltar à casa do Pai
não é uma jornada no tempo ou no espaço. Voltar à casa do Pai é retornar ao nosso ser interior, que chamamos do Pai dentro de nós, e que Paulo chamou o Cristo em mim. Porém, independentemente do nome que lhe dermos, esse é o nosso ser escrito com S maiúsculo. Agora, o primeiro fato importante nessa compreensão é que não mais precisamos procurar fora de nós mesmos por nossa salvação, nossa segurança, nossa proteção, nossa justiça, nossa liberdade, ou por solução para qualquer coisa que estejamos sendo tentados a duvidar ou temer. Em outras palavras, o homem cuja respiração está no próprio nariz não pode nos dar aquilo que estamos buscando. O homem cuja respiração está no próprio nariz não pode nos tirar aquilo que é a nossa herança divina. Agora, de acordo com os padrões do mundo, podemos receber nosso bem através do homem cuja respiração está no próprio nariz e também podemos receber nosso sofrimento, nossa escravidão, injustiça, desigualdade do homem cuja respiração está no próprio nariz. Porém, isso não é verdade. A compreensão de nossa verdadeira identidade imediatamente nos liberta dessas crenças. Crenças que existem por gerações, de que o homem cuja respiração está no próprio nariz pode nos beneficiar ou nos fazer dano, nos causar mal. Pois agora chegamos à compreensão que dentro de mim estão as questões da vida. O que significa que dentro de mim estão os poderes da vida. Dentro de mim reside segurança, proteção, paz, justiça, harmonia, igualdade, liberdade. Ultimamente, liberdade dessas crenças do mundo que causam toda espécie de discórdia em nossas vidas. Então, para um indivíduo ser capaz de retornar à consciência de Moisés, precisa fechar os olhos para o mundo exterior, entrar no silêncio e receber de dentro de si mesmo a certeza de que, de alguma forma, lhe será revelado que eu estou com você, não separado e à parte de você. Eu estou, Deus está com você, dentro de você. E então saberá que o lugar aonde você está é terra santa e que nenhum dos males desse mundo pode chegar ao seu lugar de habitação, porque se lembre de que seu lugar de habitação é Deus. Você está agora habitando na consciência do Pai interior, habitando na consciência de sua unidade com sua fonte aqui e agora, aonde você está. Quer seja sentado aqui, ou de pé ali, ou voando lá em cima, aonde você está, Deus está. Não separado e à parte. Ele está aqui e agora. Essa compreensão até mesmo o liberta das superstições religiosas que querem fazê-lo acreditar
que existe um Deus em algum lugar lá fora, ou que se você puder agradar a Deus, conseguirá o seu bem, se puder sacrificar, se puder ser bom, se isso, se aquilo. Todavia, a verdade é que Deus não faz distinção de pessoas ou circunstâncias, que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. E, na verdade, as Escrituras revelam que nesse momento de retorno, nesse momento em que o filho pródigo volta à casa do pai, nesse momento de arrependimento, quando você se volta para ele e recebe vida, nesse exato momento, o passado humano e sua história é totalmente apagado. E esse princípio da vida que está dentro de você começa instantaneamente a funcionar. Então, compreende que somente as superstições dos pagãos antigos formaram, através dos séculos, esse ensinamento de um Deus separado e à parte. Um Deus que julga bem ou mal. Um Deus que não envia chuva para os injustos. Um Deus que faz alguém sofrer por causa de seus erros passados. Tudo isso são superstições pagãs. Entretanto, a verdade é que nossos sofrimentos duram somente enquanto persistimos em viver a vida do filho pródigo. Enquanto vivemos a vida do pródigo, separados e à parte de Deus, estamos debaixo da lei. Debaixo da lei de causa e efeito. A lei que diz que aquilo que você semear, isso também ceifará. E enquanto estivermos vivendo nesse mundo humano, nunca devemos esquecer que aquilo que semeamos, isso também ceifamos. Aquilo que semearmos, isso também ceifaremos. E o que colocarmos em movimento hoje, certamente vamos ter que colher amanhã. E não existe forma de evitar isso, exceto se pela compreensão de nossa verdadeira identidade formos capazes de nos voltar para Ele, de nos arrepender e sermos salvos, ou seja, de voltarmos à casa do Pai. A linguagem não é importante. A coisa principal é compreendermos a nossa verdadeira identidade. Agora, não podem ver que se vivemos a vida de um galho separado e à parte de Deus, uma grande parte de nossa vida é gasta em ansiedade, medo, dúvida, preocupação com o dia de amanhã e até mesmo tentando manipular esse mundo, tentando conseguir o melhor para nós. Porém, no momento em que compreendemos que eu e meu Pai somos um, que dentro de mim está a fonte de minha vida, do pão, da carne, do vinho e da água, a partir desse momento, posso deixar a preocupação com o mundo e não mais usar as armas do mundo para o meu bem-estar. Foi-nos dito que aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Em outras palavras, aqueles que usam as armas desse mundo, com o passar do tempo, serão destruídos pelas armas desse mundo. Aqueles que usam a esperteza, os esquemas, os poderes desse mundo, terminarão
sendo destruídos pelos mesmos. Porém, também aprendemos que isso pode cessar a qualquer momento. A experiência do pródigo pode terminar a qualquer momento. A experiência da mulher apanhada em adultério, a vida do ladrão na cruz, pode terminar a qualquer momento em que haja um reconhecimento interior da presença que existe dentro de cada e todo indivíduo. A qualquer momento, qualquer um de nós pode realizar que eu e o Pai somos um. O galho é um com a árvore e a totalidade da árvore é a realização de cada um dos galhos. E assim podemos descansar e relaxar de nosso modo humano de viver. Descansar e relaxar de nossas preocupações humanas, dúvidas, medos e ansiedades. Até mesmo descansar de nossos planos humanos. Descobriremos então que existe algo dentro de nós que se manifesta e traz para a nossa experiência as energias espirituais, as faculdades espirituais e as funções espirituais da vida. Em outras palavras, existe uma presença invisível que vai adiante de nós. Existe um poder invisível que assume o comando e faz coisas por nós que nós mesmos jamais poderíamos fazer. Na verdade, essa presença dentro de nós se torna evidente na experiência daqueles a quem encontramos em nossas vidas. Na última classe, um homem justamente me disse que ele descobriu não apenas uma mudança em sua experiência através dessa compreensão, mas também que as pessoas com as quais faz negócios tiveram uma resposta a essa mudança, tiveram uma resposta dentro delas mesmas. E que agora estão tratando de uma forma diferente. Ele está recebendo um tratamento diferente do que recebia anteriormente. E assim, ele estava agora percebendo uma recepção diferente, uma resposta diferente por parte das pessoas com as quais entra em contato. Aquilo que está acontecendo dentro de mim se faz evidente na consciência daqueles com os quais entro em contato. E isso nos foi revelado pelo Mestre quando ele perguntou: quem sou eu? Quem os homens dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E então, quando Pedro foi capaz de revelar: tu és o Cristo, o Mestre disse: não foi o homem ou a inteligência humana que te revelou isso. Foi a luz espiritual dentro de ti mesmo que reconheceu essa verdade. E também nos revela que essa luz espiritual somente foi desperta através do contato de Pedro com o Mestre. Em outras palavras, devia haver algo dentro do Mestre que despertou algo dentro de Pedro. E assim é que existe algo dentro de você que desperta a resposta dentro daqueles com os quais você entra em contato. Quando começamos a conhecer nossa identidade como árvore, em lugar de galhos separados e a parte da árvore, instantaneamente estabelecemos nosso relacionamento com todos os outros galhos da árvore.
De forma que agora estamos conscientes de que a mesma vida, a mesma consciência, o mesmo amor que está fluindo através de nós, está fluindo através de cada galho da árvore. E isso traz cada galho a harmonia uns com os outros em razão daquela vida central da árvore. Vejam isso. A vida da árvore é, na realidade, a vida de cada galho. Portanto, cada galho tem a mesma vida, o mesmo amor, a mesma mente, a mesma fonte, o mesmo sentimento, a mesma substância, a mesma atividade. E então, você pode ver como minha união consciente com Deus constitui minha unidade com todos os seres espirituais, com todas as ideias espirituais. Minha união consciente com minha fonte constitui minha unidade com você. Sua união com sua fonte constitui sua unidade com cada membro de sua família, ou cada membro de seu negócio, ou cada pessoa em seu escritório, ou cada pessoa que faz parte do seu ciclo social. Em outras palavras, você então vive como realmente você é, em espírito de unidade um com os outros. E não é em virtude de seu relacionamento uns com os outros, mas em virtude dessa realização consciente da unidade com a vida central. Muito obrigado!